O Lições da Bíblia está no ar e vamos seguir em nossa peregrinação pelo livro do Êxodo. É isso mesmo, vamos ver Moisés e o povo saindo do Egito. Antes, porém, Deus manifestando os seus juízos com mão poderosa, enviando as pragas sobre o Egito para mostrar quem é o verdadeiro Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para estudar com você esse tema precioso da Bíblia, que é o livro do Êxodo. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco mais uma semana, não é? Eu não sei você, mas eu estou amando esse estudo e compartilhando aqui com esses amigos queridos que trazem coisas tão importantes, insights tão preciosos da Palavra de Deus. E eu vou reapresentá-los a vocês, porque você já conhece, já está acompanhando. Eu tenho certeza que está gostando muito do que eles têm dito aqui. À minha direita, o amigo pastor Esinaldo. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor Vinícius. Confesso que a cada semana estou me alegrando e crescendo bastante no estudo aqui. Obrigado. Está sendo preciosa a sua participação. Muito obrigado. Aqui também o amigo pastor Luciano. Que bom, Luciano, ter você de volta aqui conosco mais uma semana. Obrigado, pastor Vinícius. Para mim também tem sido muito bom. Também estou empolgado aqui com o estudo de Êxodo, especialmente aqui na companhia aí dos amigos. Tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que a turma que está acompanhando está gostando muito. E também, pastor Felipe, que bom receber você mais uma semana. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém, muito obrigado. É uma bênção estar aqui. Agora estamos completando um mês, né? Pois é, um mês juntos aqui. É uma bênção a gente poder discutir o livro de Êxodo e, em especial, nessa lição que é muito especial nessa semana. Você vê que aqui um mês passa rápido, né? Passa muito rápido. Amigo, ora pra gente, por favor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque estamos juntos e agradecemos, Pai, pela bênção que tem sido essas nossas conversas aqui. A gente agradece, Senhor, pela lição, agradecemos pela mensagem de Êxodo e, sobretudo, pela mensagem da libertação do mal, do pecado, Senhor, que está contida neste livro. Nós pedimos que agora o Senhor nos abençoe com a Tua presença, abençoe também todos aqueles que nos ouvem e que nos veem, e que a gente possa juntos, Senhor, na nossa família aqui próxima e na família estendida, nos lares dos nossos irmãos, recebermos a Tua presença juntos também. Amém. Nós pedimos isso, Senhor, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, chegamos num ponto muito importante da história narrada no Êxodo, que é quando nós vamos ver a intervenção direta de Deus nessa luta frontal contra o inimigo de Deus, representado pelas divindades egípcias, né? Até então, a impressão que se tinha era que era um faraó humano tentando oprimir e, de outro lado, um profeta do deserto tentando salvar, mas, na realidade, esses embates humanos aí, eles estão na superfície, né? Mas nas profundezas, na realidade primeira mesmo, está o grande conflito entre Cristo e Satanás. Eu acho significativo aqui que no capítulo 7 e o verso 9, no episódio em que Deus pede que Moisés tome o seu bordão para lançá-lo diante do faraó e o bordão se tornará em serpente, a palavra traduzida por serpente aqui, o original hebraico, Felipe e amigos aqui, é tanim, e esse tanim é um monstro. Não é só uma serpente comum, é um monstro que em várias ocorrências da Bíblia está aí para representar o inimigo, Satanás, diretamente, ou as entidades políticas que ele usa exclusivamente para ferir o povo de Deus. Então, é esse embate entre duas forças que não são simétricas, porque Deus é onipotente, mas de uma força que pretende afrontar o Deus de Israel, e o Deus de Israel vai colocá-la no seu devido lugar. Exatamente. Esse novo estágio assim, né, da saída do Egito é, na verdade, uma invasão do Egito, né? Você percebe Deus com seus exércitos invadindo o Egito e confrontando abertamente as divindades que representam, né, os poderes da natureza e, em especial, os poderes que Faraó acredita ter através dos deuses
representados na natureza. Então, Deus está confrontando diretamente, em vários momentos no próprio livro de Êxodo, a gente vê isso abertamente. Eu executarei os meus juízos sobre os deuses do Egito. Né? Então, é muito claro, quando as pragas estão caindo, que isso ocorre. É interessante que as pragas, elas obedecem a um padrão. E para a gente começar a conversar sobre elas, talvez seja interessante a gente perceber. São 10 pragas e elas estão divididas em grupos de 3, né? E que a gente vê um padrão muito interessante. Então, a praga de cada um dos 3 grupos de 3, ela geralmente ocorre com Moisés e Arão em pé diante do faraó de manhã. Então, é bem claro, Deus diz, vai e fica em pé diante do faraó, logo no romper do dia. É anunciado o período, né? Exato. E ele vem de manhã e eles ficam em pé diante do faraó. A segunda praga de cada um dos 3, ela ocorre dentro do palácio. Então o texto diz, vai ter com o faraó dentro do palácio, diante do faraó, se apresente diante dele e fale com ele. E a terceira praga geralmente ocorre inadvertidamente, ou seja, não tem anúncio nenhum, não é nem na manhã, nem diante do faraó, ela só ocorre. Né? Então esse padrão é bem interessante, parece que Deus coloca ciclos de 3 indicando de manhã, quando ele sai, né, para que seja público, ou seja, um aviso público, tanto para o faraó como para aqueles que estão diante dele, um aviso íntimo, então, do público para o íntimo, com os oficiais e o faraó ali, e o outro sem advertir ele de maneira alguma. Um outro ponto interessante é que as pragas, parece que tem uma mudança da agência da voz, através da qual as pragas vêm. Então, as primeiras 3 pragas estão exclusivamente feitas ou entregues, por assim dizer, por Arão. É interessante. Arão é aquele que, tanto com o rio, quanto o sangue, né? O rio em sangue, as rãs e os piolhos, ele é aquele que faz as ações simbólicas que promovem a praga, não? Ou que fazem com que a praga venha. Quando você vai para as últimas 3 pragas, é Moisés fazendo. Né? A gente até conversava há pouco aqui, nos bastidores, né? E o Vinícius falou, parece que Moisés pegou no tranco, né? Ele não aceitou. Queria, mas ele acabou falando. Mas tem um outro aspecto teológico muito interessante nessa mudança da agência. A gente viu um pouco antes, e na nossa última conversa, na nossa última lição, que Deus havia colocado Moisés como Deus sobre Faraó e Arão como o seu profeta. Né? E é interessante que parece que na hierarquização, Deus parece que está eliminando cada um desses elementos. Então, o profeta vai falar nas 3 primeiras pragas. E ele fala. Agora o Deus simbólico, que é Moisés, termina falando nas últimas 3 pragas. E por fim, a 10ª praga não tem mais intermediação nenhuma. O próprio Deus desce para lidar com o problema ele mesmo, sozinho. Ou seja, há um ciclo de misericórdia envolvido aqui nessas pragas. Parece que Deus está tentando chamar a atenção dos egípcios para alguma coisa muito importante. É sobre esse ciclo de misericórdia que eu acho interessante. Os juízos de Deus, eles são mesclados com misericórdia. A gente percebe que Deus ele tem um objetivo ao enviar esses juízos, que é despertar a nação egípcia, despertar inclusive o endurecido faraó aqui, para que ele reconhecesse a soberania divina. De que maneira a gente percebe isso nas pragas? Nós temos esse ciclo tríplice, as 3 primeiras pragas, depois as 3 seguintes, as 3 últimas. E se a gente for ler, essas pragas elas vão aumentando em intensidade de sofrimento também. Tão quanto o faraó intensificou o sofrimento para com o povo israelita. Então agora Deus está pagando na mesma moeda. Tem uma simetria. Tem uma simetria. E essa intensificação não somente é para pagar na mesma moeda a faraó, mas como também para anunciar a 10ª e última e terrível praga. A gente bem sabe que de todas as 10 pragas, a pior foi a última, né, que foi na verdade a morte dos primogênitos, né? Inclusive a morte do primogênito herdeiro do trono. Isso iria atacar em cheio a família faraônica, justamente a questão da linhagem, da descendência de Faraó. E é interessante que antes de anunciar as pragas, antes da gente chegar nos capítulos das pragas, a 10ª praga ela já foi anunciada já nos primeiros encontros que Moisés e Arão teve com Faraó. Aqui no capítulo 4, é um capítulo que está lá atrás, nas lições lá atrás, mas aqui no capítulo 4, versículo 22 e 23, diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho.
teu primogênito. Então é interessante isso aqui. A 10ª e última praga, eu acredito que esse seria o juízo divino. E as 9 pragas, elas estão como se fossem juízos que estão de aviso. Então a gente percebe aqui a misericórdia de Deus em ter dado tempo para Faraó, né, para refletir, etc. Ao longo de 9 pragas, a gente percebe que Faraó só endurece mais o coração e infelizmente Deus tem que derramar, ou então executar a 10ª e última praga sem intercessor. Né, acabando todos os méritos de intercessão. Exatamente. Essa questão do juízo, né, com misericórdia, às vezes algumas pessoas têm um pouco de dúvida sobre isso, né? Mas a verdade é que nesse juízo era realmente para tentar despertar a consciência não só de Faraó, mas do povo. Por exemplo, certa vez eu estava lendo sobre Salomão, de que quando Deus enviou a mensagem de juízo para Salomão, quando ele tinha lá se apostatado, né, de Deus, e Deus queria trazê-lo de volta, Deus mandou uma mensagem de juízo, que o reino dele seria tirado dele. E Salomão viu nisso uma mensagem de misericórdia para ele, e ele se voltou para Deus, se arrependeu, vem todo aquele livro, né, do Eclesiastes depois, e aqui a gente vê Deus tentando fazer a mesma coisa com os egípcios, né, com Faraó. Exato. E pode não ser muito comum, às vezes, como o Felipe mencionou uma lição atrás aí, né? Às vezes a gente tem aquele desejo, né, de que Deus mande logo um raio, né? Mas Deus não tem tanto esse desejo, né? É graças a Deus que eu não sou Deus. Ele tem faria tudo diferente. Ele tem o desejo de trazer as pessoas de volta realmente. Exato. E por mais estranho que pareça para a nossa sociedade hoje, né, para a nossa cultura, mas nessas mensagens aqui existe uma misericórdia divina. É promover a justiça e amar a misericórdia, né? Exato. Miqueias diz que esse é o que a gente deve fazer quando a gente anda fielmente com Deus. Esse é um ponto importante do ponto de vista da teologia bíblica em si, né? Tanto a justiça quanto a misericórdia são produtos de um atributo fundamental de Deus, que é o amor. Ele é justo porque ele ama. E ele é misericordioso porque ele ama. Para nós isso parece impossível, porque a gente acha que ser amor significa ou ser justo, ou viver em amor, né? Seja ou ser justo ou ser misericordioso. O equilíbrio de ambas as facetas de Deus não nos é possível, pelo menos não facilmente, né? Então é só com muito caminhar com Deus, com muita percepção, autopercepção, percepção de quem Deus é e da realidade que a gente consegue chegar nisso. É uma obra de uma vida toda. Não é à toa que Deus não tem pressa, como o pastor muito bem colocou. Sim. Porque se é a obra de uma vida toda, produzir isso que para Deus é tão natural em nós, então misericórdia é o único caminho. É só com o tempo que isso se desdobra de fato. E é só com o tempo que essas características encontram um balanço bom na nossa vida. É um dos sinais que antecedem as pragas, e aqui é trabalhado na lição de domingo, é a vara de Moisés, né, que se transforma em serpente e a qual Moisés toma de volta. E a gente sabe que essa serpente de Moisés devora as serpentes que os magos egípcios fazem sua magia, sua mágica mentirosa ali, fazem surgir também serpentes. Mas a serpente de Moisés devora, né? Engole todos, e depois Moisés pega a vara pela cauda, né? A serpente pela cauda, que se transforma em vara. Como vocês enxergam esse ato, né? Especialmente você tem um bordão que é o símbolo da autoridade e ela vai se transformar numa serpente que é símbolo do mal. Como vocês interpretam isso? Mas você tem ali o emblema, né, como a lição menciona aqui, de um poder conquistado, né? Ou seja, quando a serpente de Moisés engole as demais, isso vem para a mão dele, quer dizer, ele tem um domínio. Em tese, né, o poder está aqui agora, né? O poder não está lá mais. Mas antes disso, Luciano, como vocês pensam assim, que você tem a vara e ela se transforma numa serpente? Uma coisa boa se transforma numa coisa ruim. Como isso pode ser interpretado? É interessante que a gente tem varas, né, em formato de serpente, encontradas pela arqueologia no Egito, né? Há um museu, eu que tive o privilégio de estar lá há pouco tempo, no Egito, que mostra a dinastia, que seria a 18ª dinastia, onde Moisés teria vivido, e você vê um dos emblemas, um dos cetros, né, utilizados, era o cetro pastoril, que era inclusive atribuído aos faraós, e em parte
cetro era feito como se fosse uma serpente. Desenho, né? Que fica em pé uma serpente. Exato. Então parece que a ideia aqui é apontar para um símbolo de algo negativo, né? Que era um símbolo do Egito, o símbolo da destruição, o símbolo do submundo egípcio, dos deuses, mas que era controlado por Deus agora através desse símbolo. É porque quando você vai lá para o deserto, você tem a figura de uma serpente, né? Depois aparece. Levantada na haste, né? Todo que mirava ela... E ali é um sentido positivo, né? Exato. Agora, algo que eu acho interessante dessa linguagem é que o efeito dela no faraó é de endurecer-lhe o coração. Quando você vê o que está acontecendo aqui, você percebe, nós vemos no capítulo 7, verso 9... verso 10, perdão. Então Moisés e Arão foram até Faraó, fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais e virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e eles fizeram os mesmos, né? Cada um deles jogou o bordão. E no verso 13, no entanto, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Aqui é interessante, porque parece que o efeito do que os magos fazem sobre o faraó é endurecer-lhe o coração. É como se o que os magos fazem era tornar trivial a ação divina de Deus. Ou seja, Deus vem com algo fantástico e o mago contrafaz. E isso torna a coisa trivial. É como se a visão de mundo egípcia não permitisse que eles conseguissem ver o fantástico ou conseguissem ver a revelação de Deus. Há um texto muito interessante de Ellen White, onde ela comenta esse achado, ou esse texto, exatamente nessas mesmas linhas. E olha o que ela diz. Faraó desejava justificar sua obstinação em resistir à ordem divina, por isso procurava algum pretexto para não levar em consideração os milagres que Deus havia realizado por Moisés. Satanás deu-lhe exatamente o que ele desejava. Pela obra efetuada por intermédio dos magos, fez parecer aos egípcios que Moisés e Arão eram apenas magos encantadores, e que a mensagem que trazia não podiam impor respeito como procedente de um ser superior. Assim, a falsificação de Satanás cumpriu seu objetivo de tornar a tornar ousados os egípcios em sua rebelião e fazer com que o faraó endurecesse o coração contra a convicção. Satanás esperava também abalar a fé de Moisés e Arão na origem divina de sua missão, ou seja, ele contrafazia para que as coisas de Deus se tornassem odiernas, normais, triviais. Ou seja, o fantástico não conseguia ser observado pelos egípcios. E a mesma coisa ele faz hoje. Deus age hoje. E a contrafação é para fazer com que as coisas de Deus sejam comuns, tão comuns a nosso imaginário, que a gente não consiga perceber mais ele agindo na história. Acho que uma coisa também significativa no fato de a vara de Moisés se transformar numa serpente, que representa o Egito nesse caso, é mostrar para o faraó que mesmo que o faraó não soubesse, o Egito estava agindo para a glória de Deus. Como no caso de Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém depois, e o texto de Daniel é claro em dizer que foi o Senhor que entregou Jerusalém nas mãos dele. Então, Deus usa inclusive os inimigos do povo de Deus para os propósitos para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Então, Deus está no controle da história, inclusive das nações que se opõem ao povo de Deus. Deus está no controle da história e da nossa vida também. É com esse pensamento que nós vamos para o nosso breve intervalo. Não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta para o programa Lições da Bíblia, agora no segundo bloco. E eu tenho uma dica do coração para você. Nós estamos lançando aqui a revista Esperança, edição Sem Tabus, em que estamos tratando do tema da sexualidade, que é um tema muito importante. Você sabe a importância disso porque foi Deus que fez a sexualidade e, lamentavelmente, o inimigo de Deus deturpou essa bênção divina, criou muitas perversões. É importante que você saiba exatamente qual o ideal de Deus para a sexualidade. No casamento, com a heterossexualidade, ou seja, um homem e uma mulher, foi assim que Deus fez, é assim que deve ser. E essa revista vai detalhar esses aspectos, vai apresentar os principais problemas que também se enfrentam no campo da sexualidade e apresentar soluções e respostas bíblicas para esse problema. Pastor Vinícius, eu preciso dessa revista para nutrir a minha família, para vacinar os meus filhos. Então faz o seguinte, pede agora essa revista
não é? O telefone está aparecendo aí na sua tela, você envia o WhatsApp, preenche um rápido cadastro e nossa equipe manda para você sem custo nenhum, como oferecimento dos anjos da esperança. Vamos continuar conversando sobre o tema da lição e eu queria que você continuasse conosco nessa discussão muito importante. Bom, estamos aqui falando do endurecimento do coração do faraó. Esse Isnaldo, isso é um tema complicado na Bíblia, né? Porque algumas pessoas veem Deus aí como aquele que está manipulando, né? Dirigindo, criando o mal, né? E interpreta equivocadamente essa expressão. Nós estamos diante de um dos textos, não o texto, mas um dos textos mais polêmicos do Antigo Testamento, podemos dizer assim, e talvez até mesmo mal compreendido. Êxodo 7:3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E assim essa expressão ela vai se repetir ao longo da descrição das pragas. Às vezes, assim, metade, às vezes diz que Faraó endureceu seu coração, e a última metade talvez diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E por que esse texto acaba sendo polêmico? Porque as pessoas comparam com outro texto lá de Ezequiel, que Deus quer que o perverso se converta e não que se perca. Então, como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Primeiro, temos que entender como que era a escrita, ou então o costume da escrita no Antigo Oriente Próximo. Eles tinham o costume de escrever que todos os atos, tanto bons quanto maus, mesmo aqueles que Deus não teve a participação direta, eles remetiam isso a Deus, justamente para indicar a sua soberania. Então, por exemplo, mesmo atos ruins, atos maus, que não eram operados pelo próprio Deus, eles remetiam a Deus para indicar a sua soberania. Então, isso já explica de forma parcial essa ideia. Então, por mais que não fosse Deus que endureceu o coração de Faraó, mas ele, por causa do seu próprio livre-arbítrio, livre escolha, então, devido ao costume do Antigo Oriente Próximo de remeter a Deus, eles há essa maneira de escrever aqui no texto. Eu acho que um lugar onde a gente vê bem isso que você está falando é na história de Jó. Porque quando Jó tem toda aquela calamidade na vida dele, ele diz assim para a mulher dele, a gente tem recebido o bem, não receberíamos também o mal? Amaldiçoa Deus. Exato. Então você vê que a concepção deles era que a totalidade, e a gente sabe bem pela descrição de Jó, né, com aquele pano de fundo grande conflito, que toda aquela calamidade na vida de Jó era uma obra de Satanás e não de Deus. E é muito bom o seu exemplo, porque era uma obra de Satanás sob a permissão divina. Então você equilibra as duas pontas, porque nada do que acontece, mesmo as coisas más, que são de agência de Satanás, elas não acontecem sem a permissão de Deus. E Deus usa tudo para a sua glória, embora ele não tenha projetado e planejado fazer o mal. Um dos elementos que caiu lá sobre os filhos de Jó, eles falam, fogo de Deus caiu do céu e matou as crianças, né? Mas na verdade a gente bem sabe que quem operou aquilo ali foi o próprio Satanás. Então, quer dizer, o costume da época era referenciar a Deus, calamidades, coisas más, mesmo sabendo que Deus mesmo não estava operando diretamente naquilo. Esse fogo de Deus também pode ser interpretado como um superlativo, ou seja, um grande fogo, né? Sim. Se é de Deus, é grande, né? Ok, perfeito. Então pode ser um idiomatismo, uma figura, uma forma de expressão. De expressão deles. Né? Então, nós estamos diante de uma forma de expressão do Antigo Oriente Próximo. Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, é o próprio Faraó, devido ao seu livre-arbítrio, ele vai permitindo que seu coração se endureça. E vai chegar um ponto que o próprio Deus ele vai respeitar o livre-arbítrio de Faraó. E, por exemplo, como se fosse Deus falando, então tá bom, já que você deseja que o seu coração seja endurecido, então vou permitir que o seu coração se endureça. E é lógico que isso vai ser descrito ao longo das pragas. Até porque no primeiro bloco de pragas, é o faraó que endurece seu coração. Exato. E depois, no segundo bloco de pragas, para frente, o faraó. A expressão é Deus endurece o coração. Como você colocou agora, como se Deus estivesse respeitando a decisão e a escolha do faraó. Exato. E diz, tudo bem, você quer ir nesse caminho? Então, toma aí corda para você ir nele. E você vê isso no Novo Testamento, naquela epístola de Paulo, né, aos Tessalonicenses, que fala das pessoas que não acolheram com amor a verdade para serem salvos. E foram entregues às paixões. Deus lhes envia a operação do engano, do erro. Exatamente. Então a gente vê que não há uma diferença aí, né, que alguns às vezes querem pensar, né, que o Deus lá do Antigo Testamento é diferente do Novo,
mas é o mesmo. Ele sempre vai nos garantir essa livre escolha, né? Nós percebemos também essa dinâmica dentro dos processos que ocorrem não somente com o faraó, mas com aqueles que estão no seu entorno, né? Isso é bem interessante, porque o processo inicial de Deus parece ser a conversão mesmo deles, né? A gente viu no nosso último bloco aquela ideia da cosmovisão, né? Que não permitia com que eles vissem aquilo que de fato ocorria na realidade. Eles conseguiam, o filtro deles não permitia. E Deus, com as pragas e os sinais, tentava demolir justamente essa cosmovisão e colocar uma outra percepção macro aí para que eles conseguissem olhar para a verdade. Isso ocorre, não ocorre com o faraó, mas ocorre com as pessoas que estão ao redor dele, os magos. Por exemplo, a gente sabe que a primeira e a segunda praga são claramente contrafeitas, né? Elas são contrafeitas pelos magos. E eles conseguem ali, de alguma maneira, né, fazer alguma coisa que pareça aquilo que Moisés e Arão fizeram, no caso aqui Arão. Agora, na terceira praga em diante, essa contrafação não pega, ela não funciona, né? E na terceira praga nós temos isso especificamente no capítulo 8, verso 19. Exatamente. Veja que interessante. Então os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Amigo, a gente que estava aqui fazendo a cosmovisão para você olhar a realidade e contrafazendo tudo isso aqui, nós estamos falando para você. Eles estão reconhecendo. Isso aqui é o dedo de Deus. Vamos entender isso do prisma correto. Imagina, esses são aqueles que acabavam de fazer os sinais para contrafazer. Eram os teólogos egípcios. Os teólogos dele estavam dizendo isso. Olha, isso aqui é o dedo de Deus. Mas o resto do verso diz: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Aqui isso é importante. O que Deus faz é predizer a disposição interior do Faraó, mas não determinar que isso aconteça. Então, quem está ao redor do Faraó age diferente. No final, nas últimas pragas, nós temos que os oficiais olham para Moisés e para o povo com favor. Moisés e o povo tinham um grande favor, gozavam de grande favor diante dos olhos dos egípcios. Então, só o faraó que não tinha esse favor. Essa questão assim, né, de Deus predizer, uma coisa que eu sinto assim que temos dificuldades, né, como seres humanos para entender, é porque se nós soubéssemos o futuro, a gente mudaria o presente. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem grosseiro. Né? Se você soubesse quais seriam os números sorteados, por exemplo, de uma coisa, quer dizer, a pessoa iria naquela direção. Mas o fato de Deus saber o futuro não quer dizer que Ele está determinando que aquele futuro seja daquela forma, mas Ele está vendo que vai ser daquela forma. E é onde a gente vê Deus predizendo, né? Olha, eu não quero que Faraó haja assim, mas Faraó vai por esse caminho aqui. A gente percebe o Espírito Santo operando dentro do palácio de Faraó. Por exemplo, aqui na segunda praga, a praga das rãs, eu acho que já entrei aqui na parte na parte aqui de terça-feira, as 3 primeiras pragas, né? Acho que aqui na segunda praga, a praga das rãs, começa um ciclo de apelos de Faraó. Né? Então, por exemplo, aqui tem a descrição da praga, do versículo 1 até o verso 7, e o Egito fica empestiçado, né, com esses animais aqui, com as rãs. E do versículo 8 até o verso 15, inclusive no verso 8, chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim. Então, você se lembra daquele orgulhoso faraó que lá falou: quem é o Senhor para que eu possa deixar ir? Então a gente percebe aqui ele se rendendo, ou então sendo tocado pelo poder do Espírito Santo. Né? E aí a gente percebe também depois os magos, mas o problema de Faraó é que ele está quase lá, mas não se rende. Exato, porque tem um elemento da cosmovisão dele que não é comum aos seus súditos, que é especificamente a autopercepção dele como um Deus na Terra. Né? Diferentemente dos deuses mesopotâmicos, que se enxergavam como talismãs da divindade na terra, o deus egípcio, o faraó egípcio, ele se enxergava como o próprio Deus, né? Como o próprio Horus em vida e Ra em morte. Então, na morte. Então é interessante que esse texto aqui, ou o elemento que faz com que ele não consiga aceitar, cosmovisão teológica, é porque ele se vê como o próprio Deus, ele se vê de igual para Deus. Ele não se vê como Moisés. Ele não tem aquela autopercepção real como Moisés tinha e, portanto, podia ser utilizado. Então, o que nós estamos vendo é um grupo de ações e reações ao redor de Faraó que atestam que Deus não está endurecendo ninguém.
Na verdade, cada um ali naquela Exato. corte tinha uma decisão. E a cosmovisão faraônica não permitia. Impediu ele. Enquanto ele tivesse aquela cosmovisão, ele não conseguiria aceitar quem ele é. Por exemplo, aqui no 9:27, é um texto que vamos entrar lá na frente, mas esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Isso são palavras de Faraó. Né? Então, quer dizer, ele está quase se rendendo, mas ele não vai. Quase se rendendo, mas não vai. Então a gente percebe aqui o Espírito Santo operando dentro do palácio, alcançando a alta corte faraônica, os próprios oficiais lá na frente vão reconhecer isso. A gente percebe o próprio Faraó em algum momento, ele tendo conhecimento da verdade, mas ele não se rende por um elemento, que é o elemento que se chama orgulho. Né? É o orgulho, e também é lógico, sua cosmovisão teológica que não o faz. Que alimenta o Olha, orgulho. Que alimenta o orgulho. Pensando um pouco nessa questão que o pastor Felipe mencionou da cosmovisão, eu fiz aqui a seguinte reflexão, né? Quais são, né, as cosmovisões ou cosmovisão que eu estou adotando para a minha vida? Exato. Porque ela determina a minha ética, ela determina minhas ações de vida, né? E você vê que Faraó, mesmo ele cercado ali por conselheiros que começam, né, tipo assim, a fazer coro, né, entre aspas, com Moisés, né, olha, Dá mais. não dá, entendeu? E ele resiste ali porque ele tinha essa percepção, não, até os meus magos estão sendo iludidos, enganados. Eles são só os meus magos, eu sou Deus. Eu sou Deus. Entendeu? Deus não reconhece o erro. Eu vou ter que provar para eles que eles estavam errados. E é um ponto interessante, pastor, nessa linha, e que talvez ajude a gente a compreender isso melhor e aqueles que nos acompanham, é o fato de que, pela cronologia bíblica, essas pragas duraram quase um ano, em termos de período. Né? A gente sabe que Moisés foi chamado perto dos 80 anos, pela primeira vez ouvindo a voz de Deus, então enviado. E a gente sabe, de acordo com Deuteronômio capítulo 34, verso 7, 31, verso 2, que ele tinha 120 anos por ocasião da sua morte. O que significa que ele deveria ter 81 anos quando eles saem do Egito. Porque o povo pra passa contar 40 anos. 40, contar 40. Então, assim, entre o chamado e a saída, pelo menos, em média, um ano. Se ele já tinha passado o aniversário um bom tempo quando foi chamado, né, poderia ser alguns meses. Mas, possivelmente, nós estamos falando aqui um período estendido em que as pragas caem. Ou seja, essa também é uma extensão da bênção divina, porque ele vai demolindo a cosmovisão. A gente sabe que nessas primeiras 3 pragas, por exemplo, ele começa a atacar os divindades, deuses. O nosso guia de estudo aponta para isso, os deuses que são atacados abertamente pelo sangue, pelas rãs e pelos piolhos. O sangue atacando o deus Nilo, ali claramente, né? Nós temos o deus Hapi, o Heket, a deusa Rã e o Geb, deus da terra. Ou seja, Deus está tirando As o bases. Nilo, a rã, a fertilidade e a terra. Então ele ataca a água, ataca a terra e ataca a fertilidade, que era o próprio subproduto dos ciclos da natureza. Então Deus demole os principais deuses aqui. E ele está dizendo, amigo, você vai continuar com essa cosmovisão? Exato. Tem certeza? Eu estou te chamando, entende? Já no Desiste primeiro- disso, acabou. Em Já no outras primeiro palavras, ciclo. esses deuses não são deuses. Né? Exato. E por que você seria um? Né? Exatamente. Já no primeiro ciclo de pragas, Deus já dá um recado muito forte para ele. Por isso que as pragas elas estão estruturadas em ciclos e a cada ciclo vai aumentando a cartada que Deus está dando em Faraó. Então já no primeiro ciclo ele já teria que abandonar a ideia e os magos, os teólogos da época entenderam a mensagem. Isso é o dedo de Deus. Eu creio que em relação à dureza ainda do coração do faraó, um ponto importante é o seguinte, o faraó estava diante de uma perda material gigantesca, né? Ele tinha uma multidão de escravos, o que ia implicar numa crise financeira muito grande no Egito. Todo o sistema econômico do Egito estava fundamentado naquela mão de obra. Ele ia perder. Então, na realidade, nós temos aqui uma negociação entre Deus e o faraó. Vamos chamar assim nesses termos. Tira o povo, deixa eu tirar meu povo. É como se Deus dissesse, faz o que eu estou te pedindo, vai sobrar bênção para você. Mas ele quer ter o controle, ele quer ser o Deus e ele quer usar os métodos dele para gerir a sua vida e a sua nação. Eu acho que isso tem uma lição espiritual muito forte para nós. Muitas vezes Deus pede coisas que são aparentemente loucas para nós. Você abrir mão de uma receita, abrir mão de uma coisa que Deus está pedindo para você fazer porque é certo você fazer, você vai dizer assim, não, mas se eu fizer isso eu vou perder, eu vou ficar sozinho, vou ficar sem nada. Muitas pessoas estão no vale da decisão hoje, quem sabe assistindo esse programa aqui, e não querem renunciar a erros
problemas, pecados, vícios, porque estão apegados a eles, não é? E endurecem seu coração, não é? Não querem permitir que Deus assuma o controle. E o destino lamentável dessas pessoas é o mesmo do faraó. É melhor deixar Deus conduzir. Se ele está pedindo, se ele está querendo tirar alguma coisa de você, ele está querendo te abençoar. Como diz Hebreus, né, amigo? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Maravilhoso. Exatamente. E é interessante porque... Usando a linguagem do Egito. Linguagem do Egito. Exatamente. Né? E é interessante porque esses mesmos deuses hoje, eles podem ofuscar a soberania de Deus da nossa vida. Então cabe a nós deixar que Deus seja Deus, Deus seja o Senhor, Deus seja o soberano. A gente já deu uma passadinha, mas se vocês quiserem aprofundar um pouquinho de tempo que a gente tem ainda nessas 3 primeiras pragas, vocês já mencionaram, né? Que eu acho que a primeira praga ela é muito significativa porque Moisés foi tirado desse rio e é o primeiro Deus, né? O Deus Rapi, que é atacado aí. Não é? A única coisa que me lembrou aqui também a lição, especialmente nessas 2 que os magos eles fazem a contrafação, né? Que eles imitam, é essa questão do sobrenatural, né? Ou seja, quando algo sobrenatural acontece, de imediato ele não quer dizer nem que é de Deus, nem que não é, só quer dizer que há um poder sobrenatural atrás da pessoa. E outra, existe muito charlatanismo também nessa história, né? O apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, diz do mesmo jeito que James e Jambres se opuseram a Moisés, e eles eram magos, né? Eles eram mágicos, eles eram ilusionistas. E é assim que existe hoje muitas vezes, né? Até no mundo religioso. Sim. Eu acho que seu exemplo estava nessa direção aí, né? Muita gente, mas o milagre aconteceu. Será que é milagre mesmo? A gente tem que ficar com a palavra. Se o sobrenatural está apoiado pela palavra, ok. Exatamente. Se o sobrenatural não tem um apoio da palavra... A palavra vai devorar o sobrenatural, assim como a vara de Moisés devorou. E é esse ponto que o apóstolo Paulo lá em Timóteo compara, porque ele está falando das falsas doutrinas, falsas crenças, dos falsos mestres que havia. Aí ele diz, do mesmo jeito que James e Jambres, os magos egípcios, resistiram à verdade, haverá resistência à doutrina, à verdade e à palavra nos últimos dias. E nós temos que nos apegar à palavra, como você disse. Vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E esse programa que é um oferecimento de Anjos da Esperança, exatamente, os Anjos da Esperança mantêm a Novo Tempo no ar. Por quê? Porque a Novo Tempo é uma agência de pregação do Evangelho continuamente. Novo Tempo é uma tenda evangelística em forma de TV, em forma de rádio, em forma de web. É para isso que nós existimos, para que a palavra de Deus chegue à sua vida, à sua casa e para milhares de pessoas neste país, afora e em outras partes do mundo em que esse sinal possa estar chegando neste momento. Por isso, eu quero convidar você a fazer parte da Rede Novo Tempo. Quero convidar você a ser uma espécie de apresentador da Novo Tempo, participando também dessa missão, contribuindo com recursos financeiros para que a Novo Tempo se mantenha no ar. Não perca tempo, faça parte também dessa corrente do bem, sabe? Salvando vidas. Você não sabe onde a sua influência pode chegar com uma singela oferta que você pode oferecer. Pastor Vinícius, quanto eu posso doar para Novo Tempo? Aquilo que você puder, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Agora saiba que esse recurso vai ser exclusivamente para a pregação do Evangelho. Ao doar para o Novo Tempo, você está pregando o Evangelho. Tenha consciência e certeza disso. Então, se você quer fazer a sua doação para o Anjos da Esperança, está aí o nosso contato na sua tela. Você tem o privilégio de participar juntamente conosco dessa missão. Nós estamos falando aqui sobre as pragas do Egito. Nós estamos percebendo esse conflito entre o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e as divindades egípcias. E aqui chegamos na lição de quarta-feira, Felipe, em que nós encontramos moscas, gado e úlceras. Qual é a sua reflexão sobre esses tópicos aqui? Sim, nós chegamos agora no segundo grupo de pragas, né? Estamos falando da quarta, da quinta e da sexta pragas, e elas continuam na mesma toada das últimas pragas, né? Agora atingindo outros deuses, né? Então nós vemos aqui o Atchet, a deusa das moscas ali, né? O Khepri, o deus escaravelho, o Hathor, Iapis, deusa tanto a vaca, né, quanto o deus touro,
Ísis, a deusa da medicina, e Sekhmet, né? E estamos vendo ali tanto moscas, morte dos animais e feridas que ocorrem sobre os egípcios. Aqui, novamente, é interessante a gente perceber a intensificação dos resultados das pragas no entorno do faraó ou sobre aqueles que estavam ao redor dele. Nós continuamos o mesmo tema, né, da manifestação da autorrevelação divina fácil ou paralela à autorrevelação de faraó. Porque é exatamente isso que nós temos nas pragas, né? Deus se mostrando e faraó concomitantemente mostrando quem ele é. Diante de quem Deus é, ele vai mostrando cada vez mais as facetas da sua personalidade, daquilo que ele pensa, né, da sua cosmovisão de mundo. Ao longo das pragas, é interessante perceber que os magos, né, aquele pessoal que está ao redor do faraó ali, começam a utilizar uma linguagem diferente, que mostra uma intensificação também da percepção que eles têm de Deus. Né? A gente viu que um pouco antes que uma das expressões utilizadas é que aquilo, ou que uma das pragas seria, acho que se não me engano, a segunda praga, o dedo de Deus. A terceira, né? A terceira praga era o dedo de Deus. Nós vemos novamente uma expressão muito interessante no contexto da quinta praga, isso está no capítulo 9, verso 3, onde novamente os egípcios dizem para ele: eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, né? Então agora você vê o dedo, a mão, né? E um prenúncio, né? De maneira tácita aqui do desenvolvimento da presença de Deus ali no Egito, de que Deus vai invadir aquele local, né? Literalmente progressivamente. Assim. Interessante que quando Deus anunciou a Moisés, ele falou assim, né? Você verá o braço estendido do Senhor. Exatamente, exatamente. E no Monte Sinai eles veem o Senhor sentado no trono. Então Deus está se desvelando diante dos hebreus e até aqui diante dos egípcios também. Sim. E isso é interessante. Essa expressão braço estendido era uma expressão comum egípcia. Os faraós, eles usavam essa expressão para falar do poder deles, o meu braço estendido, o meu braço estendido. E agora Deus está falando assim para faraó: eu vou mostrar para você quem é que vai estender o braço. Não, primeiro eu vou estender o dedo, depois eu vou estender a mão, depois eu vou entrar com o meu braço inteiro. Né? E na verdade, por final, Deus entrou e tomou posse do Egito, porque ele estava mostrando para faraó que ele era o Senhor. Uma coisa que me chamou muita atenção nas pragas é quando faraó começa a querer abarganhar. Né? Então, num primeiro momento, ele fala para Moisés: não, adora aqui no Egito mesmo, para que ir lá no deserto, né? Depois mais à frente, deixa as crianças, depois deixa o gado. Sacrifica aqui mesmo. Em tudo isso, a gente vê aqui um tipo, né, de Satanás quando as pessoas querem sair do seu domínio, né? Primeiro ele nega: não, você não vai sair. Você está muito decidido mesmo, você quer sair mesmo? Então faz o seguinte, não vai muito longe não. Né? Fica por aqui mesmo, pertinho, né, e tal. A pessoa: não, eu quero ir longe. Tudo bem, então deixa as crianças, né? Por exemplo, na igreja, às vezes a gente vê assim, as pessoas falando, né? Poxa, trazer crianças para a igreja dá trabalho, né? As crianças fazem barulho e tudo. Mas lembra do que Jesus falou, né? Não os impeçais, né? Deixai os pequeninos. Moisés não aceitou esse acordo. Falou: não, eu quero ir longe, quero ir com as crianças, quero ir com gado, porque senão o que a gente vai ter para oferecer, né, de sacrifício? E acho que aqui está uma representação das escolhas que nós fazemos hoje na nossa vida. Assim como Moisés não negociou com o faraó, a gente também não pode negociar com Satanás. Exato. Exatamente. A gente precisa aceitar o chamado de Deus, sair do Egito e ir para a Terra Prometida. Não pode ficar nada no Egito na nossa vida, né? E o Egito não pode ficar nada do Egito em nós também. Né? Precisamos ter uma purificação plena, um êxodo completo, né? Outro elemento que eu percebi aqui nas pragas começa exatamente na quarta. Há uma frase que ela vai se repetindo. Está aqui no capítulo 8, no versículo 22 e 23. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Essa ideia de distinção entre os israelitas e os egípcios vai ser repetida no capítulo 9, no verso 4 a 5. Capítulo 9, versículo 4 a 5, em relação à quinta praga. O Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, etc. No verso 26 do mesmo capítulo, agora em relação à sétima praga.
Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. É interessante essa descrição, porque isso vai acompanhar ao longo da Bíblia. A gente bem sabe que a libertação que Deus fez aos israelitas no Egito é um tipo da libertação final do remanescente no tempo do fim. E o remanescente no tempo do fim também passará pelo período das 7 últimas pragas. E passará de forma protegida, onde ali o Salmo 91 vai se cumprir de forma literal, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E a palavra é interessante, praga nenhuma chegará à sua tenda. Então aqui a gente percebe de forma micro, então um protótipo daquilo que vai acontecer no tempo do fim, onde o remanescente será protegido. O conceito de remanescente é interessante, né? Nessa perspectiva que, do ponto de vista bíblico, remanescente, ou a ideia de um grupo que sobra, é um grupo que passa por uma destruição em forma de juízo iniciada por Deus. É sistematicamente assim que o termo remanescente acontece. Ele não é um grupo que se sente melhor do que os outros ou que tem uma experiência mais exaltada do que os outros e por isso então são mais nobres do que os outros, mas é um grupo que passou por um período de destruição, né? Por isso que eu acho que a aplicação né? que sobreviveu e a destruição em forma de juízo iniciada por Deus. Então é Deus punindo e esse povo passa. Então a obra do juízo ela tem um efeito sobre o remanescente também. É interessante porque o remanescente não está incólume ou não está puro antes do juízo. Ele passa pelo juízo também e o juízo o testa. O Apocalipse vai trabalhar esse conceito em Apocalipse 13 e 14, né? Porque aqueles que são adoradores da besta e da sua imagem recebem uma marca. E esta marca define aqueles que vão receber as 7 últimas pragas. Isso. O que a terceira mensagem angélica menciona. Enquanto que aqueles que têm uma determinada característica do remanescente, 14 e 12, são protegidos dessas pelo pragas. selo do Deus. Né? Eles são selados, eles têm as características de guardar os mandamentos de Deus e terem a fé em Jesus. Eles estão selados, né? Protegidos, portanto, eles estão na terra de Gósen. Né? Agora, sobre eles não caem as só um pragas. pouquinho antes de avançar muito, eu acho importante nesse aspecto do juízo, que formado no contexto de juízo, o Salmo 91 que o pastor Isinaldo mencionou, é porque, por exemplo, no Salmo 91 é um salmo messiânico, é um salmo né, para o tempo do fim. Ou seja, nos 400 anos o povo de Israel sofreu, teve dificuldades, mas no momento que chega o juízo, a libertação, ele é vindicado ali como remanescente, é feito o juízo e vem a purificação. Exato. A mesma coisa no nosso tempo, porque hoje, por exemplo, alguém poderia ficar assim, poxa, mas praga nenhuma chegará ao nosso tempo. Por exemplo, no período da Covid, né, eu vi muita gente preocupada com isso, não, mas ninguém que é fiel a Deus poderia ter morrido de Covid, mas o Covid não é um juízo, não é uma praga, não é né? A gente precisa crer que, ou seja, no momento da vindicação do povo de Deus através das pragas, aí sim se cumpre literalmente o Salmo 91. É que o Salmo 91 ele tem elementos escatológicos do Salmo, até mesmo a própria sequência dele é uma sequência escatológica. Mas ainda sobre o remanescente é interessante. Veja só, há uma compreensão no mundo cristão de que os cristãos dos últimos dias não passarão pelo período do que se chama de grande tribulação. Exatamente. Eles não estarão presentes no planeta enquanto a tal da grande tribulação ocorrer. Pré-tribulacionista. É interessante que o protótipo disso, que é Êxodo, a gente percebe que os israelitas estavam, sim, mais protegidos. Estavam ali na jurisdição egípcia, na terra egípcia. No entanto, eles foram protegidos no Egito. E estão aprendendo com aquilo. Estão aprendendo com aquilo. Deus está mostrando exatamente. quem ele é. Então, isso é um protótipo do remanescente no tempo do fim que não será retirado do planeta Terra por ocasião da grande tribulação ou tempo de angústia ou 7 últimas pragas. Passarão por esse período, só que o detalhe estarão guardados, protegidos. Muito bom exemplo, inclusive nas 7 últimas pragas de Apocalipse, que é uma junção dos juízos que caem sobre o Egito e também daqueles que caem sobre a Babilônia, né? Porque pega as duas experiências de êxodo, vamos chamar assim, do povo. Nos 2 episódios, tanto no êxodo egípcio quanto na Babilônia, o povo estava nos 2 territórios. Exato. E no caso egípcio, no babilônico, né, Ciro retira o povo de lá. Né? Simbolizando o que Cristo vai fazer. Exatamente. Então a igreja só vai subir exatamente depois por ocasião do período da grande tribulação. Depois da grande tribulação. E essa tribulação, se o tipo estiver correto, né, e obviamente ele está, a gente acredita no texto bíblico,
não será qualquer coisa, né? A gente percebe, por exemplo, pelo tipo, uma intensificação muito grande das pragas. Exato. O terceiro grupo de pragas, por exemplo, de granizo, gafanhotos, escuridão, é o grupo mais dramático de todos. Sim. Né? Você Porque está se aproximando da 10ª. Exatamente, é extremamente dramático. Você vê uma série de expressões sobre o terror deles. Você vê os egípcios ficam aterrorizados. O próprio Deus, o próprio Senhor, ele reconhece a intensidade. É a primeira vez que ele avisa os egípcios. Especificamente na praga dos gafanhotos, na praga dos granizos, perdão. Das pedras. Exatamente. Ele diz para eles, olha, recolham os animais. O próprio Deus avisa. Recolham os animais, porque quem estiver Vai ser feio fora o negócio, vai ser feio. E o texto diz que não é só granizo, que é granizo, trovão e fogo do céu, o texto diz. Né? Então, é uma praga para destruir, de fato, para o gafanhoto vir na sequência e a escuridão, então, apaga os deuses, que é exatamente isso que a gente tem. É um apagão geral dos deuses. Não tem mais Deus. Literalmente. E As estrelas, o sol, apagou tudo. Apagou a lua. Fica em silêncio, todo mundo imóvel. E a escuridão deu a oportunidade da reflexão, né? Exatamente. Tudo o que passou e aí? Acabou. Lição fechada, é hora de terminar o nosso encontro nessa semana em que nós vimos a soberania de Deus. Deus é poderoso e Ele vai vencer mais uma vez, permita que Ele vença na sua vida. Essa vitória divina, ela pode se concretizar na medida em que você abre seu coração a Jesus Cristo, reconhece Ele como seu Senhor, como soberano Rei, e você abre mão do poder do mal e das obras do inimigo na sua vida. É hora de você dizer, Jesus, vença na minha vida. Eu reconheço o Senhor e eu quero ser povo remanescente. Eu quero estar contigo quando Jesus vier em glória e majestade para salvar os seus filhos. Essa promessa maravilhosa de bênção está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana, que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá. Deus abençoe você.